é fã, né? É. O cara é uma celebridade, então eu trouxe meu Ele é uma amigo. celebridade? Não, ele é uma celebridade, né? Pô, Lamartine, obrigado mesmo, cara. Os papos aqui foram muito legais as duas vezes. A última foi aquele especial sobre Apocalipse. E, pô, deu o que ele falar, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Ah, vamos, porque o mundo tá vivendo, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis. E quero dizer que é um prazer estar de volta aqui, porque além de ser muito legal estar aqui com vocês, os temas sempre são muito bons. Então, e a gente tava falando de começar o papo aqui sobre controle, né? A palavra é controle. O mundo tá caminhando para uma disputa de controle. Antigamente era territorial, uma expansão territorial. Parece que o mundo já não é mais para isso, né? Eles querem ter o controle sobre a mente e o coração das pessoas. E pelo que você estava falando também, DNA envolvido, um monte de coisa. O que tá rolando? Bom, eu queria começar a falar que você conhece, né, o Yuval Harari, que é um historiador israelense que escreveu alguns livros muito famosos. E dois deles, né? O Homo Deus, Sapiens, Homo Deus. Sapiens e Homo Deus. Sapiens é daqui para trás, exato, né? E Homo Deus é como vai ser o ser humano daqui para frente. Como vai ser o ser humano que vai ser, vamos dizer assim, melhorado por conta da introdução de chips e de alguns dispositivos eletrônicos que vão torná-lo uma pessoa apta até para competir com inteligência artificial e tudo mais. Assim, a visão dele é muito interessante, porque ele fala que as visões de mundo que dominaram o século XX, principalmente, 19, 20, eram basicamente a visão comunista, né, socialista, e a visão que ele chama de liberal ou capitalista, que é a visão que a maior parte do tempo no mundo ocidental nos dominou e dominou, assim, vamos dizer assim, o imaginário do ser humano que vive aqui no mundo ocidental. Ele dizia o seguinte, que essa coisa de livre-arbítrio, o que são os princípios, vamos dizer, do liberalismo que a sociedade ocidental defendia? Liberdade, direito de ir e vir, livre-arbítrio, não é? O direito, por exemplo, de eu defender o meu patrimônio, minha família. Só interrompendo um pouco, o pessoal tem perguntado antes, eu estava vendo o chat antes de começar aqui a live, a gente vai ter um convidado especial hoje, muito esperado, né? Exatamente. Então aguardem aí que vai aparecer, vai ter uma surpresa aqui, né? Vai ter um convidado que vocês não esperam aí, o pessoal aqui do chat está perguntando. Então, esse imaginário, né, do mundo ocidental, sociedade capitalista, que defendia, né, com unhas e dentes a liberdade, o direito de ir e vir, a liberdade econômica, o direito de produzir, de enriquecer, né? Isso tudo e, sobretudo, o livre-arbítrio, o Harari diz que isso tudo é ultrapassado. Ele diz que o ser humano não tem livre-arbítrio. Nunca teve ou daqui para frente a gente não vai ter? Nunca teve. Ah, é? Ele acredita o seguinte, que todo ser humano, ele é, vamos dizer assim, resultado de processos elétrico-químicos. Né? Isso eu sempre pensei nisso, né? O quanto a gente está no controle e o quanto a gente é programado geneticamente para fazer o que a gente faz. Ele defende isso. Ele diz que, por exemplo, ele usa uma ilustração, ele diz que o indivíduo que pega uma faca e num rompante ele sai e esfaqueia o seu vizinho, não é que ele é um ser humano mau, não é que ele maquinou aquilo. É que existem processos, e alguns desses processos são distúrbios, né? São verdadeiras patologias que fazem com que o indivíduo faça uma loucura. E é óbvio que a gente biblicamente vai discordar disso. Claro, porque tem a escolha, né? Mas a algum ponto tem algumas coisas que a gente tem que analisar e reconhecer. Por exemplo, eu sempre lutei com peso. Quando eu era mais jovem, eu tomei alguns remédios que na época eram aquelas fórmulas, né? Sei. Eram anfetaminas. Eu, quando tomava aquilo, eu ficava maluco. É mesmo? Não, afetava. Ficava nervoso. Às vezes eu estava pregando, eu falava coisas assim que eu jamais falaria. E que nem pensava. E eu me lembro que uma vez uma ovelha falou: o pastor Lamartine tá com a língua solta, né? Não sei o que lá. E uma ovelha minha que é bioquímica, ela falou: não, ele tá debaixo de anfetamina. Aí eu era jovem, não entendia, né? O médico que receitava.
eu percebi que eu não podia tomar aquilo, porque aquilo mexia comigo. E hoje, por exemplo, que pessoas que enfrentam distúrbios como depressão, bipolaridade, toques, os remédios que eles tomam acabam interferindo nas decisões, no comportamento. Então, o que o Harari disse é que o ser humano, ele não é livre completamente. Totalmente. Aí tudo bem, eu concordo, E aí, o que ele propõe? Ele fala que essa liberdade que havia antes, ela é questionável. Porque se houvesse alguma forma de você introduzir no indivíduo algum dispositivo para ajudá-lo a não tomar essas decisões... o ímpeto. Tô com fome, eu tô morrendo de fome, eu sou capaz de matar. Minha vida tá em perigo, ou eu tenho um surto que eu acho que a minha vida tá em perigo. Se tivesse algum chip, alguma coisa implantada que pudesse controlar esse ímpeto... Então, e o que ele diz? Mas aí é o contrário. Aí é perigoso ter um controle maior, então, né? É isso que eu estou dizendo. Eu vou escrever um livro chamado A Era do Controle. Tá. Por quê? Que pode ser, inclusive, o nome dessa live, hein? Coloque aí, A Era do Controle. Pode ser, porque isso é o que vai acontecer, já está acontecendo. Já, com as redes sociais, a gente está sendo controlado. Streaming, eu me sinto controlado quando... a gente abre a Netflix. Para mim, é diferente para você. Ela tá me mostrando uma coisa... Eu acabo não pesquisando uma coisa que eu iria assistir. Eu acabo indo pela sugestão dela, por exemplo. Você já não tem mais livre-arbítrio. E você já percebeu o quão mal isso faz para uma sociedade? Claro, deixa a gente dentro de bolhas, né? E isso, hoje, cada vez mais, você fica dentro de uma bolha. Isso emburrece as pessoas, porque você não vê o contraditório. Exato, você não tem contato com o diferente, porque a própria plataforma vai te indicar todo tipo de filme que você gosta. Dopamina, né? Gostou disso? Toma mais disso. Isso, toma mais ratinho, disso. Né? Exatamente. É o ratinho, né? É o ratinho. Você gostou disso? São chamados ratinhos biônicos, né? E do outro lado... As pessoas estão começando a ficar sensíveis. Qualquer coisa que afeta... eu fui ofendido porque... Gente, antigamente a gente era exposto a um programa que a gente não gostava, a falas que a gente não gostava, pessoas que a gente não gostava, a gente simplesmente desligava a televisão. Não, e você tinha escolha. Você tinha escolha. Tem escolha ainda. Você podia virar o canal, né? Hoje, a maioria das pessoas, ela, por exemplo, entra nas plataformas, nos streamings aí como Netflix. Isso. Fica sugerindo, a minha filha até dá muita risada, porque eu e minha esposa estamos assistindo muita série coreanas. Putz, são boas, são muito boas. Mas você não assiste em coreano, não, né? Não, com legenda. Algumas com legenda, óbvio. Eu coloco dublado, porque senão eu... Não, mas alguns não tem. Não tem? Não tem. Então, porque eu já estou até aprendendo algumas palavras. Então eu começo a ficar viajando no que eles estão falando. Se me dá é obrigado. Exato. Tem, como é que é a outra? Araçô entendi. Eu já estou ficando... Exato. Daqui a pouco eu vou falar coreano. Mas por que eu estou falando isso? Nós fomos para os Estados Unidos e lá a gente entrou no Netflix da Érica, minha filha. E é diferente lá? Não, era o Netflix dela, só que porque eu não lembrei a minha senha. Tá. Mas o catálogo lá sabe que é diferente, né? Sabe, tem uma série de filmes que não tem aqui. Mas a Érica falou, pai, você poluiu a minha... Você entrou no dela, no perfil. É minha mulher também, ela falou, cara. Agora eu vou ligar Fica me lá. Sugerindo... Minha mulher assiste aquele Grey's Anatomy, cara. Putz... Tá na 25ª temporada, já morreu todo mundo, trocaram os atores já, não sei o quê. Não é? Você assiste? Não, a minha mãe, ela fica vendo coisa de meditação no YouTube na minha conta. Aí eu vou entrar, tem muita coisa de meditação, cara. Ele não entende. Cara, o algoritmo deve falar, esse cara é louco. Tá assistindo o Schwarzenegger e depois Grey's Anatomy. Não tem o menor lógico o negócio aqui. Então, mas você vê como gradativamente você vai perdendo o livre-arbítrio. Exato. E o Harari fala isso. Ele fala que o homem nunca foi livre, porque primeiro ele tinha dentro de si uma série de processos eletroquímicos que garantiam ou que determinavam as decisões, as escolhas, até as escolhas, por exemplo, do parceiro. Exato. Tem o lance do cheiro, né? Do cheiro, da feromônio, né? Você acha que você está escolhendo uma pessoa, mas na verdade não é tão... Ela está te escolhendo, né? Exatamente. A natureza tá... E o que ele fala é o seguinte, que hoje as pessoas que comandam, né, não só os intelectuais, mas os homens poderosos que têm dinheiro, eles não querem mais saber aquilo que está fora de você. Ele diz assim, olha, no passado... O que está fora de mim? Por exemplo, no passado o homem sabia construir uma barragem para controlar o fluxo da água, mas ele não sabia como controlar o cérebro.
O homem sabia, por exemplo, fazer um inseticida para um pernilongo. Sim. Mas ele não conseguia matar os pensamentos que eram como pernilongos na cabeça das pessoas. Então ele diz que o que está acontecendo hoje, nós estamos on the verge, né, como se fala em inglês, assim, no limite, vamos dizer assim, de uma era que está passando e numa era que está se iniciando. O Harari chama de super-humanos, como ele chama? Ele tem um nome que ele coloca, né? Sim, ele fala a gente vai se transformar numa outra coisa, né? Numa outra com próteses, com modificações genéticas. São boosts, né? São impulsionamentos e melhoramentos que vão acontecer nos seres humanos. Né? E que, por um lado, vai ajudar esses excessos que estão dentro da pessoa a serem controlados. E já existem coisas que são positivas, mas qual o perigo disso, Vilela? O perigo é que se você dá acesso para um dispositivo que vai entrar na tua vida, que vai ter acesso na internet, quem é que vai controlar o que esses dispositivos vão fazer na tua vida? Então, nós vamos ter um futuro de uma era de controle, onde o ser humano vai ser altamente monitorado, altamente manipulado. Hoje ainda é de fora, né? Agora imagina quando estiver dentro de você. Porque sempre com uma desculpa ou com um motivo bom para mais controle. Toma aqui uma rede social, não precisa pagar nada. Como assim não pagar? A gente está pagando com nossos dados. Quando você entra no Instagram, aqui mesmo no YouTube e tal, a galera sabe de onde você logou, que computador quanto tempo você ficou, quais vídeos você gostou, ele já te traça um perfil. Fora a multidão que vem junto. Exato. Né? E aí você entra no Instagram, no Waze, ou seja, sua vida tá toda mapeada já. E essa inteligência artificial, ela te mapeia e começa a sugerir baseado nisso. Quantas vezes aconteceu da gente falar aqui, preciso comprar um sofá, né? E aí daqui a pouco começa a aparecer propaganda de sofá. E você já comprou o sofá e continua oferecendo, entendeu? Sem contar quando a Siri começa a se intrometer na conversa. Eu falo, cala a boca, Siri, eu não te perguntei. Exatamente. Então, assim, cada vez mais a gente está perdendo a liberdade. E é isso que a Bíblia fala no que diz respeito ao futuro governo do anticristo, que vai ser um governo controlador do mundo inteiro. Então nós estamos nesse processo em que cada vez mais o ser humano vai perdendo a sua liberdade. E ele fala claramente que esse conceito de liberdade é um conceito ultrapassado. A gente está abrindo mão da liberdade cada vez mais e de livre e espontânea vontade. Cada vez mais. Com o dinheiro... tá sendo tudo virtual, né? A gente não carrega mais. Antes o pessoal guardava em casa, agora ele é todo rastreável. Com dinheiro, antigamente, os judeus que eram perseguidos durante séculos, o cara pegava sua malinha com dinheiro, com joias e ia embora, ele começava a vida. Agora no virtual, você tem e não tem. Porque se alguém quiser te cancelar... algum dia, como aconteceu com a guerra, na guerra, foram lá e desligaram as torneiras. Falaram, agora você não pode mais fazer transação. E é assim que pode acontecer com a gente. Então, assim, quando você olha... Porque o princípio do engano é ele sempre te oferecer alguma coisa extraordinária. Eu pesquisei muito sobre isso, fiz alguns cursos na Universidade de Singularidade, chama Singularity University, nos Estados Unidos. Fiz uma... Que é da NASA, não é? Não, na verdade, é um grupo de cientistas que estudam os avanços de tecnologia. É uma universidade livre. Mas não tem nada da NASA? A NASA tem uma parceria com eles porque eles sempre estão dando cursos na NASA. Porque Mas não o Murilo Gun teve aqui, ele participou desse Singularity também. Então, eu fiz alguns cursos. Eu fiquei encantado. Quando eu escrevi meu livro Apocalipse, a maior profecia do mundo, né? Apocalipse é a maior profecia do mundo, eu pesquisei todos os benefícios que já estão acontecendo hoje. E os maiores são na área médica. Por exemplo, a depressão, você sabe que é o mal do século. Depois de ataque cardíaco, a depressão é o que mais mata hoje, mais do que câncer. Tá assim já? Tá desse jeito. Câncer. Hoje você tem sociedades inteiras tomando antidepressivos e outros, né, remédios voltados para lidar com as patologias da mente. Então o que acontece? Eu pesquisei na época um tratamento que é feito com eletrodos na mente, com ímã, literalmente ímã. Coloca um dispositivo no peito, dentro do peito, subcutaneamente. E o indivíduo ele recebe algumas sessões, né, de eletromagnéticas
para acabar com a depressão. Eu tinha uma ovelha, né? Um amigo muito querido que lutou muitos anos com depressão. E ele tomava todos os antidepressivos convencionais e tal, eram paliativos, mas não curavam. Ele leu no meu livro a respeito disso. Ele falou, eu quero experimentar, o que você acha? Eu falei, olha, eu coloquei como uma forma que pode ser negativa, mas nas pesquisas que eu fiz, eu verifiquei que de fato cura. É mesmo? Os artigos que eu lia, inclusive estavam lá os links, falavam que muita gente obtinha cura. Só o que tinha como efeito colateral? Eles começavam a ter questionamentos sobre as convicções mais absolutas, como fé, existência de Deus. Nossa. O artigo dizia isso. Aí seria o efeito colateral. Efeito colateral. Ele falou, mas você acha que eu poderia fazer? Porque eu não aguento. Eu falei, faz. E ele fez. Aqui em São Paulo tem um médico que tem de ponta, que trabalha com isso. E você acredita que ele foi curado? O quê? Completamente. Pô, eu vou tentar com meu pai. Meu pai tá com um problema pesado, assim, de depressão. Completamente. Eletrodos. Eram tipo eletrodos na mente, aqui no cérebro. Poxa. E eram sinais, né, eletromagnéticos. Eram ímãs. Ele mudou a opinião sobre alguma coisa muito básica dele? Não, ele não... Até porque eu discipulava, estava sempre conversando. O que ele falou para mim? Os pensamentos que me feriam, eu deixei de ter. Porque a depressão ou a ansiedade e tal, ela vem desses pensamentos intrusivos e repetitivos, né? Você quer pensar em coisa boa e vem coisa ruim. Eu já passei por algo parecido. Então, aí que tá. O que vem primeiro? Vem a química ou vem o pensamento? Exato. Eu, pessoalmente, acredito que tem uma origem espiritual, mas que tem um espelhamento do mundo espiritual no mundo fisiológico. Ou seja, a pessoa que passa por essas patologias, ou depressão, ou toque, que são esses pensamentos obsessivos, compulsivos, que se repetem, eles têm, de fato, um distúrbio químico no cérebro. E aí você... A falta... No caso da depressão, é a ausência dos neurotransmissores. Tanto é que, por exemplo, o que são os remédios, por exemplo, a depressão? São o que eles chamam de os inibidores, né, de recaptação de serotonina. Como é que funciona? Você tem, por exemplo, os neurônios, né, que são as células do cérebro. Entre um neurônio e o outro, você tem as chamadas fendas sinápticas, porque eles não se tocam. Eles ficam muito pertinho do outro e tem ali uma pequena fenda que ela é preenchida por esses neurotransmissores que facilitam, por exemplo, que o pensamento passe de um neurônio para o outro. Tá. Quando uma pessoa está num processo de depressão profunda, por exemplo, a ausência desses neurotransmissores faz com que a velocidade de pensamento seja até 40 vezes mais lenta. Olha só. Então a pessoa ela fica prostrada, ela não consegue levantar. Qualquer atitude que ela tem que tomar é um peso para ela. Então, uma pessoa dessa, ela não está com um problema de tristeza, ela está com um problema químico. Exato. E o que o inibidor de recaptação de serotonina faz? Porque a serotonina está lá no meio dos dois neurônios. O sinal elétrico que vai de um neurônio para o outro, ele não consegue ir porque está faltando o neurotransmissor. Quando você enche de neurotransmissor, você coloca ali neurotransmissor demais. Aí o sinal volta. Se ele tentar voltar, existe um bloqueio. Por isso que é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Ou seja, ele só não permite que volte para cá, tá, a recaptação daquela serotonina. Aí a pessoa fica bem. Então esse é um tratamento químico que hoje a ciência já descobriu, ajuda muito. Só que isso não é tudo. Porque existem problemas da alma, da psique. Então são pensamentos ruins que podem ter muitas origens, traumas, né? Até a melancolia da pessoa, o sistema, vamos dizer assim, cerebral da pessoa. Quer dizer, tem uma série de coisas que aí vem a terapia dos psicólogos ou dos pastores e tal. No caso desse meu amigo, não tinha remédio que resolvesse o problema dele.
porque os pensamentos continuavam. Terapia. Nada. Eu orava com ele, quando eu conversava com ele, ele ficava melhor. Eu saía de lá, ele estava mais alegre. Depois, uma semana depois, me ligava e falava: não estou conseguindo, não estou aguentando. Quando ele falou para mim, eu falei: olha, experimenta, vai ver. Mas presta atenção se isso não vai começar a ter efeitos colaterais. E ele fez, e ele literalmente foi curado, nunca mais teve. Eu conversava com ele, mas não tem mais nada. Eu até fiquei chocado. Ele falou: mais nada. Os pensamentos foram embora, acabaram os pensamentos. Agora, veja, é uma intrusão. Você está começando a entender como é que funciona o cérebro. Entendeu? É o que o Harari fala. Antes eu sabia, as pessoas sabiam como matar o pernilongo, mas não conseguiam matar o pernilongo dos pensamentos dentro. Então, o avanço da ciência vai permitir tanto que esses dispositivos transformem os sentimentos das pessoas e até mesmo as compulsões, os exageros, as atitudes translocadas. Agora, qual é o perigo disso, cara? Porque todo pensamento são ondas eletromagnéticas. Por exemplo, você lembra do grande cientista, aquele que tinha um problema de esclerose múltipla, como é que ele chamava? Stephen Hawking. Ele tinha um dispositivo no cérebro dele que interpretava o pensamento dele. Ele dava comandos para a cadeira dele, para o computador dele, para escrever. Ele chegava a digitar alguma coisa? Ou era não, só no final era só o cérebro. Nossa. Então, ou seja, o computador já começou a identificar as ondas cerebrais dele e decodificavam em escrita no computador. Isso significa que no futuro, depois de uma análise, inteligência artificial, uma análise mais acurada, eles vão entender tudo que você está pensando. Então, você já imaginou aqui você ter dentro de você um dispositivo que pode trazer uma série de benefícios, mas que pode afetar nas suas escolhas e decisões e pode também ler a sua mente? Então, ou seja, e o Harari ele fala sobre isso. Esse conceito de liberdade acabou. Nossa, mas é muito interessante. Porque o homem nunca foi livre. Mas vamos falar mais da parte espiritual afetando esses pensamentos intrusivos. A gente pode dizer que todas as vezes, algumas vezes ou a maioria das vezes é uma influência externa ou é uma influência da nossa cabeça, uma falta de alguma coisa? Não, eu acredito que sempre tem externa. Externa. Espiritual. É um demônio ou alguma coisa te soprando alguma coisa? Até para pensamentos que parecem que são seus. Porque às vezes você pensa em coisas que parece que não foi o que você pensou. Não sei se aconteceu com alguém aqui, você tá na beira de um prédio e fala, tem um negócio, você pula. Você fala: cara, como assim pula? Nunca aconteceu isso com vocês? Assim mesmo? Não, já aconteceu comigo. Eu falei: eu não pensei que eu não quero pular. Você vai até pra trás, assim. Não, quando era recém-convertido, eu tive uma experiência assim muito forte na área de expulsão de demônios. Se eu chegasse num lugar, tivesse alguém endemoniado, um lugar que ninguém... Por exemplo, eu tinha uma namorada em Ibitinga. Ibitinga é a cidade dos bordados e tal. E eu fui visitar uma fábrica de bordados. 3 moças que estavam lá fazendo... Trabalhando? Caíram endemoniadas. Sem você rezar, nada? Nada. Eu entrei no lugar e os demônios começaram a falar comigo. Paquito, vem aqui um pouquinho. Rapidão. Vamos testar uma parada aí. Fica um tempinho. Fica aí só um pouquinho. Não, já passou isso. Já passou, então valeu, obrigado. Tá. Que susto, cara. Eu queria. É bom saber. Você arriscou agora. Eu arrisquei ele. Né? A gente tem que parar aqui para ir levar ele pro hospital aqui, né? Então foi uma manifestação assim do poder de Deus, porque. Mas por que manifesta? Isso que eu não entendo. Era o que Deus estava querendo me ensinar ali. É que existia um mundo espiritual, porque eu vim de um background, de um contexto muito racional. Fazia engenharia, era um cara altamente intelectualizado. Acreditava no que via, no que era concreto, e é isso. E eu me converti por conta da cura de uma sobrinha, mas eu ainda lutava muito com essas questões, sabe? De espiritualidade, do sobrenatural. Eu não acreditava muito nisso. E eu comecei a ter essas experiências. E aí, o que foi que resultou em mim, Vilela? Eu comecei a achar que eu era o cara. E eu comecei a falar: demônio, se apareceu, meto o pé no traseiro. Não entendeu que era Deus, que era Jesus. Que era Deus que estava fazendo. E eu comecei a... Mas isso pode acontecer muito, né? Porque é um poder, né?
Não, era impressionante. Eu entrava num lugar, manifestava. Mas conseguia expulsar? Não, eu expulsava na hora. Expulsava na hora. Um dia, eu estava em casa, me preparando para dormir. Eu comecei a ter pensamentos horríveis. Horríveis. Xingando a Deus. O quê? Eu pensava em Deus, ia fazer uma oração, via um monte de palavrões na minha cabeça. Uma coisa assim que eu não conseguia me livrar. E vinha, eu sentia cheiro de enxofre no meu quarto. Eu fechava os olhos, eu via os demônios voando. Nossa. Era um ataque, né? Era um ataque. Só que eles falavam assim, ó, você blasfemou contra o Espírito, não tem mais chance. Mas você chegou a blasfemar ou não? Era tudo pensamento. Mas eu pensava coisas horrorosas. E aí você se sentia culpado? Sentia culpado. Eu falei, não, pequei contra o Espírito, Entendi. não tem perdão. Aí eu comecei a ficar desesperado. Eu fiquei uma semana sem dormir. E eu ia trabalhar... E esse era o intuito mesmo, né? Era o intuito. Chegou um dia, Vilela, que a voz veio para mim e disse assim, se joga, eu morava no 10º andar, se joga porque eu não vou te deixar, você vai ter alívio. Eu subi na janela, eu morava no 10º andar, segurei assim e estava pronto para pular. Na hora, eu falei, Senhor, eu sei que eu nem mereço mais o céu, mas eu não vou tirar minha vida. Se o Senhor quer me matar, o Senhor pode fazer. Eu não vou fazer isso. E eu pulei para trás. E naquele dia eu fui deitar, sabe, com aquele sentimento de que realmente não tinha perdão para mim. E eu chorei muito. No dia seguinte, o meu irmão, que morava em Belo Horizonte, ele era engenheiro da Mendes Júnior, ele me ligou, ele falou, olha, essa madrugada Deus fez eu orar por você. E ele falou, olha, Deus me falou que ele tem um lindo plano para a tua vida. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque o poder não está em você. O poder está em Deus. Se você for enfrentar os demônios na força do teu braço, você vai ser derrotado. Quando ele foi falando aquilo, eu fui chorando, fui lavando a minha alma. Vilela, nunca mais eu tive aqueles pensamentos. Mas foi uma semana inteira. Então, eram pensamentos de fora. Mas isso que eu não entendo. Você já era um cara convertido, certo? Convertido. Era um novo convertido. Tinha uns 19 anos de idade. Isso entra na tua cabeça? Você acha que é por causa do teu ego que te inflou, acabou abrindo brechas para isso entrar? Total. Foi isso? Total. Satanás e os demônios, eles não têm poder para entrar na sua vida a menos que você abra uma brecha. Sempre ele te tenta para que você abra a brecha. Quando você abre a brecha, ele entra. É tipo de uma armadura que eu tenho. Você está protegido. Se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você está blindado. Brecha, aí eu começo a tirar umas partes da armadura. Exato. Você abre aquela área. Então ele te tenta numa área. O que foi a tentação para mim? Foi uma tentação para eu me sentir maravilhoso. Olha como eu sou poderoso, olha como eu sou o cara. E essa, se você pensar, foi uma das 3 tentações de Cristo. A primeira, que ele falou, transforma a pedra em pão, foi a tentação da carne. Né? Satanás tenta na carne, tenta com comida, tenta com sexo, coisas da carne. A segunda, ele levou no lugar alto, no pináculo do templo, e falou, olha, se joga daí. Porque está escrito que se você der a ordem, os anjos vão te sustentar. Essa foi a tentação da alma, da mente. Porque era como o diabo está dizendo, eu não acredito que você é o filho de Deus. Tá. Prova para mim. Ou seja, Jesus estava sendo tentado a mostrar para ele, como eu sou bom, eu sou mesmo. Ou até ele mesmo duvidar de alguma coisa espiritual. Duvidar daquilo que ele era, né? Porque no batismo, um pouquinho antes, Deus falou, olha, esse é o meu filho amado em quem me compraz. Aí ele ouviu. Ele saiu do batismo e foi para o deserto, onde ele foi tentado. Então a segunda foi na alma e a terceira foi no espírito. Satanás mostrou os reinos do mundo e falou, olha, eu te dou tudo isso aqui que você está vendo, todos os reinos do mundo, se você se prostrar e me adorar. A adoração é uma atividade espiritual. E Jesus diz, somente a Deus adorarás e a ninguém mais darás culto. Então, nesse caso, era uma questão espiritual, mas a luta estava acontecendo na minha mente para que eu me ensoberbecesse, para eu achasse que eu era um cara. E Deus permitiu aquilo, Vilela, porque eu tinha que ficar humilde. Desde esse dia, toda vez que eu estou expulsando um demônio, eu estou vivendo um momento especial, eu sempre falo, Deus, o
senhor está vendo, né? O senhor sabe que eu sei que eu não sou nada, que eu sou muito pequenininho, mas eu acredito no teu poder. Então, eu creio que esses pensamentos que vêm de fora, Vilela, eles são espirituais, Entendi. São do mundo espiritual. Só que eles têm um espelhamento no mundo físico e no mundo da psique, que é a mente. Então, Ele pode bagunçar a tua química. acontece muito comigo assim. Eu não tenho motivo pra estar triste e de repente eu fico triste como se fosse uma onda que batesse em mim. E eu fico tentando entender por que eu tô triste, sendo que eu não tenho motivo pra estar triste. Fiquem vindo umas ideias, mas também tem aquilo lá. E aí eu começo a falar, peraí. Aí eu começo a elencar mentalmente todas as coisas boas que estão na minha vida e que estão acontecendo. E não faz sentido essas coisas ficarem invadindo a minha cabeça e me colocando pra baixo. Mas isso é uma briga constante que eu tenho. De tempos em tempos eu tenho que falar, por que tá... Porque a Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestiais. Ou seja, agora, para o Harari, isso não existe. Por quê? Porque ele acha que o homem é um bolo de carne. Ele é simplesmente um resultado da evolução. Ah, tá. Entendeu? E que ele tem neurônios, que ele tem uma série de vamos dizer, capacitações, mas ele é meramente um ser físico. Eu li outro também chamado Gênio Egoísta, não sei se chegou a ler também. Não, dele ou não? Não. Vê pra mim qual que é o autor, por favor, que é o lance do nosso único motivo de estar aqui na Terra e único propósito, mesmo que a gente invente religiões e outras vontades, é passar nossos genes pra frente. Tudo é motivado. Essa visão do evolucionismo. Exatamente. O único motivo é eu ter mais chance de passar meus genes pra frente, que é o tal do gene egoísta, né? Que a gente é egoísta nesse ponto. Achou? Richard Dawkins. Richard Dawkins é o papa, né? É o cara que mais defende o ateísmo. Exato. Ele, inclusive, é o cara que defende, né? Que cristianismo é um... Ele escreveu também, né? God Delusion, né? A ilusão de... Como que é? Vê o outro nome. God Delusion é a loucura de Deus. Acho que não é isso. Não é. Não sei a tradução, vê como ficou traduzido o outro livro dele. Isso aí eu não li ainda. Deus uma ilusão? Deus... alguma coisa assim, né? que eu li em inglês, né? Tá. Então... Tô procurando aqui. Espera um pouquinho. Tá. Ou seja, esses camaradas, eles acreditam que, na verdade, nós estamos na iminência de começar uma nova era. O Nietzsche, olha que coisa, que maluquice, né? O Nietzsche era filho de pastor. Foi um cara que, durante seus primeiros anos... Achou? É o Deus um delírio. O delírio, a palavra que eu ia falar. Falei ilusão, né? Delírio. Delírio. Eu falei loucura, né? Porque delusion é loucura. Esse livro, ele fala o quê? Que ele Deus fala que, na verdade, que Deus é uma invenção do homem. Que o homem... Que nós criamos Deus e não Deus criamos nós. Exatamente. O Nietzsche, ele falou uma outra coisa. O Nietzsche, ele falou que, na verdade, Deus está morto e quem matou fomos nós. Foi a sociedade ocidental. E ele... Em que ponto? Ele tem uma parábola que é chamada do homem louco. Diz que chega um camarada no meio de uma praça e começa a gritar: Deus está morto, Deus está morto, Deus está morto, Deus está morto. E as pessoas que olham para ele falam: como assim? Ele fala: Deus está morto e nós o matamos. E aí depois ele vai para uma igreja e fala: vocês estão vendo? Isso aqui é tudo mausoléu, isso aqui está todo mundo morto. E aí ele fala: nós matamos Deus. E a sociedade do século XX, ele morreu no ano de 1900, um ano antes de virar o século XIX para o XX. Ele fala: a sociedade do século XX vai ser a sociedade mais sangrenta e mais destrutiva que existiu. Porque ele mesmo reconhece que quando você não crê num Deus que está acima de tudo, um Deus moral, quem pode te impedir de fazer o que você quer? Porque já que eu não tenho que dar conta para Deus, eu faço o que eu quero. Tudo é permitido, então. Eu posso matar, eu posso roubar. E o Nietzsche, quando ele fala sobre o Uberman, que é o Superman, o que ele diz? Assim como o homem de Neandertal evoluiu para o Homo sapiens, o Homo sapiens vai evoluir para o super-homem. E quem é o super-homem? O super-homem, segundo Nietzsche, é o cara que não tem mais nenhuma restrição moral, ética. Ele tem o drive dele na inveja.
Ele diz que a inveja é o melhor sentimento que pode ouvir na vida de alguém. Por quê? Porque ela te capacita a fazer o que você quer. Sem nenhum receio, sem nenhum medo. Sabe quem lia esse livro? Quem tinha o Nietzsche na cabeceira? O Hitler. Por isso, Faz muito sentido. ele matou todo mundo sem nenhuma culpa. E ele era um artista frustrado, né? Queria ser um pintor e era frustrado. Aí foi para Paris e saqueou o Louvre. Primeiro ele lutou na guerra como um soldado. Verdade. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra. Né? Começou... E se aproveitou desse ressentimento, né? Teve que assinar o tratado lá de Versalhes, onde foi humilhante, né, para a Alemanha. Tinha que pagar, né, para as nações vencedoras, que eram Inglaterra e França. E ele, então, culpou tanto a Europa quanto os judeus, que na cabeça dele eram os banqueiros da época. Verdade, ele jogou a culpa... os caras são donos do dinheiro. São eles que fizeram a Alemanha ficar de joelhos. E aí, então, ele... com o poder de oratória que ele tinha, ele era um anticristo, um deles, né? Endemoniado totalmente, porque né? ele tinha uma oratória espetacular e tal. Para fazer tantas pessoas seguirem ele, tudo bem, o contexto era esse, de ressentimento, crise e tudo mais, mas ele devia ser muito bom de oratória. A Alemanha estava destruída, na fome, estavam todos ali desempregados. E aí ele falou, eu não vou pagar mais o Tratado de Versalhes, e ele começou a acreditar que ele poderia tirar os inimigos dele da frente sem nenhuma ética. Ele falou, eu vou criar um Estado de 1000 anos de paz, mas debaixo do meu poder. Baseado nesse Uberman. O Nietzsche era raça ariana, né? Ariana, superior, e que não tinha restrições éticas nem morais para ele conseguir o que ele queria. Os meios, os fins justificavam os meios, né? Exatamente. Então você vê que o homem começa a evoluir para questionar a moral, a ética. Porque quando você tira Deus... Mas o Nietzsche não via isso como um ser humano mau? Ele chegou a ser contemporâneo do Hitler ou não? Ele viu? Não. Ele morreu em 1900. Né? Então ele não viu... Mas ele morreu endemoniado. Porque ele ficou na cama, ele ficava falando sozinho, citando versículos bíblicos. Nossa. E depois, algumas horas, ele gemia, ele gritava, ele chorava. Depois voltava. Quer dizer, ele foi invadido por demônios. E o Nietzsche é o pai da pós-modernidade. Toda a visão pós-moderna que diz, olha, não existe verdade absoluta. O século XX, com o existencialismo, com a pós-modernidade, acabou com o princípio absoluto da verdade. Então, não existe mais verdade absoluta. A Bíblia não é mais a verdade. Ela pode ser verdade para você, mas não é verdade para mim. Entendi. E na hora que você relativizou. Na hora que você relativiza, não tem mais verdade. E hoje nós estamos evoluindo para uma coisa pior ainda. Que é o quê? Além de não existir verdade, agora você não tem direito nem mais ao seu próprio corpo. Exato. Porque agora as autoridades vão começar a determinar daqui a pouco. A gente vai ver as pessoas, primeiro de uma forma voluntária, colocando chip dentro de si mesmo. Já tem países como a Suécia e a Itália que estão fazendo isso. Mas no futuro eles vão dizer, olha, se você é uma pessoa perigosa para a sociedade, nós precisamos te controlar. E se esse controle é um dispositivo que vai melhorar o seu temperamento, então nós vamos fazer isso. E isso, qual é o perigo disso? Na minha opinião, isso é de fato a marca da besta, é o sistema da besta se preparando. Agora, quem é o Harari, o Yuval Harari? Ele é o braço direito do Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, que tem essas mentalidades. O Klaus Schwab, ele falou, olha, nós não podemos perder essa janela de oportunidade, em que o mundo inteiro percebeu o quanto uma doença pode matar tanta gente, e a gente tem que aproveitar isso para fazer as mudanças necessárias para que a humanidade evolua. Então nós estamos evoluindo para uma era de controle. É muito perigoso, é muito perigoso. E é engraçado porque com a internet a gente imaginou que seria o contrário, né? Uma liberdade maior e menos controle. Porque cada um tem a sua capacidade de entrar na internet, dar sua opinião e tal. Mas parece que a gente está caminhando para isso. Isso não seria um problema se não houvesse inteligência artificial. Porque é importante a gente perceber que essa revolução, a chamada quarta revolução,
Né? Porque a primeira... tem um escritor chamado Alvin Toffler, não sei se você já leu alguma coisa dele, ele é fantástico. Ele tem alguns livros bons, ele tem A Terceira Onda, ele tem A Alteração de Poder. Ele diz o seguinte, que a primeira onda da humanidade foi a onda agrícola. Então as pessoas viviam na agricultura, famílias grandes. Deixaram de ser coletoras e caçadoras para serem agricultoras. A primeira revolução. Depois veio a Revolução Industrial que o homem sai do campo e vai para a cidade. Com as mudanças, vamos dizer assim, nas relações de trabalho, houve inclusive mudanças na família. Claro. Porque o cara saiu do campo, ele não dava para morar com pai, vô, tio, galinha, papagaio. Ali nasceu a família nuclear, que é pai, mãe e filhos. Verdade. Porque o cara teve que ir para a cidade, o apartamento era menor, entende? Isso mudou, as relações de trabalho acabaram mudando as relações sociais. E ele disse que a terceira revolução é a revolução da tecnologia, que é a revolução do computador. Essa a gente já passou. Já passou. Hoje nós estamos indo para a quarta revolução. Que é a revolução da biotecnologia e da inteligência artificial. Porque hoje essa revolução, ela além de permitir os avanços da eletrônica, da internet, ela vai interferir na vida das pessoas. Na biodiversidade, ou seja, eles vão colocar um chip dentro de você que vai analisar o teu DNA. Hoje você sabe que existe uma disciplina da ciência chamada de epigenética. Já ouviu falar? Não. A epigenética diz o seguinte, que o que você pensa pode interferir nos seus genes. Você sabia, por exemplo, que pessoas que têm depressão, elas têm grande chance de, por exemplo, passar para os filhos? Faz sentido isso. Então, a química... Alcoólatras têm mais possibilidade de ter filhos alcoólatras e assim vai. É como se você estivesse criando gatilhos para despertar alguns genes. Está imprimindo isso nos meus genes? Por exemplo, eu passo por uma depressão muito profunda. Isso altera os meus genes. Você sabe que a multiplicação das células tem a ver com os telômeros, né? Já ouviu falar de telômeros? Não. No cromossomo, na ponta do cromossomo, tem uns cabelinhos que chamam de telômeros. Esses telômeros, eles são responsáveis, por exemplo, pelo tanto que você vai viver. Quando eles vão se encurtando, a célula vai começando a ter defeitos. Depois dos 25 anos, as pessoas vão começando a ficar na multiplicação da mitose, né, das células do corpo, começa com um defeitinho. E cada vez que vai ficando mais velho, as células vão ficando mais defeituosas. Até 25 anos, o jovem, ele multiplica perfeitamente. Quantos anos tem o Paquito? 21. Então, o Paquito, toda vez que ele faz a mitose, as células dele são exatamente iguais às outras. Fez mitose hoje? Com certeza. Fiz pra caralho. Por isso, por exemplo, que não tem ruga. Por isso Paquito, que o cabelo não cai. Diga. Só uma coisa, tem um pastor aqui, tá? Perdão. Repete, por favor. Eu fiz pra caramba. Tá, obrigado. Ó, ainda bem que eu tomei surdo. Ele nem escutou. Obrigado, né? Mas, Paquito, segura a onda aí, tá bom? Perdão. Então, hoje, por exemplo, os cientistas eles estão tentando descobrir uma substância que chama telomerase. Essa substância é que vai ser responsável pela multiplicação, né, dos cromossomos e tudo. E com o tempo, se você descobrir a fórmula correta, você impede o envelhecimento das células. E aí é o elixir da vida eterna. Sei. Só que nesses estudos, eles também descobriram que pessoas que passam por depressão profunda, por sentimentos na alma muito poderosos, isso afeta o gene. E essa disciplina é a epigenética. Nossa, como a psique interfere nos seus genes. Então isso passa de um pai para filho. E a Bíblia já falava sobre isso. Porque neurocientistas que vieram aqui, já alguns, falam isso, né? De quando você fica fazendo uma ligação das sinapses constante, tipo, você sempre fica triste por uma coisa, começa a ficar permanente aquilo e você vira uma pessoa mais triste do que você era. Você cria estruturas
estruturas de neurônios na sua mente, Exato. que tem um lugar físico. Exato. E você, toda vez que acessar Vai aquela pra memória, lá. vai para aquela área. E você não consegue escapar daquilo. Acontece isso com a droga, né? Com aquele prazer, você vai lá, fica permanente, fica muito mais difícil de você... O vício, ele se dá exatamente pelo prazer. Você acessa uma área do seu cérebro que produz dopamina. A dopamina traz o foco, o prazer, só que o teu cérebro para de produzir a dopamina. Ele vai esperar que você use a droga para produzir a dopamina. Aí você fica viciado. Exato. Então, vejam, hoje os cientistas eles estão descobrindo como isso funciona. E aí eles dizem o seguinte, olha, do mesmo jeito que existem processos... há milhares de anos que fazem com que o homem se torne escravo da sua química, se eu descubro como é que isso funciona, por que eu não posso interferir? Só que o problema de um poder desse, Vilela, é quem que vai controlar isso? Ou Exatamente. seja, o camarada ele fabrica o chip. Esse chip tem uma interface com a internet. A internet pode mandar comandos, né, através da inteligência artificial para que você, quando tiver um surto, ele vai imediatamente... Não, e vai ter aquela coisa que nem tem na internet, nas redes sociais. É de graça o chip, que custa, sei lá, 100 mil reais, mas para você é de graça, mas eles vão mandar umas publicidades, uns desejos que você... Em vez de querer tomar água, talvez você queira tomar uma Coca-Cola, entendeu? Porque isso daí vai estar... me deu vontade de tomar uma Coca-Cola Não, agora. e se interfere no que você pensa e até o que você crê, porque a Bíblia diz que quando o camarada recebeu o chip da besta, ou a marca da besta, ele vai perder a salvação. Por quê? Na minha opinião, é porque ele não vai conseguir crer mais. Ele vai ter uma coisa impedindo dele ter essa fé aí. Vai interferir na capacidade dele de crer. Entendi. Não é uma coisa, uma possibilidade? Posso pegar uma balinha aqui? Claro, ó? claro. E essa balinha aqui, eu venho já pensando nela. É engraçado que quando o Bolsonaro veio aqui, teve uma falha de segurança, hein? Podemos falar dessa falha de segurança? Foi, exatamente. Eles fizeram a Fabi, nossa produtora, experimentar todas as comidas. Mas a balinha não. E esqueceram de analisar a jujuba. Se tivesse envenenado a jujuba, que não estava, né? Vamos deixar isso bem claro. Ela vicia porque ela é boa mesmo. E ele comendo a jujuba aqui. Eu fiquei pensando, pô, eles esqueceram de... Foi a única coisa que não verificaram. Exato. Então, próxima vez aí vier Aliás, parabéns. A maior live do mundo, né? Exato. Você tá maluco, 1.801.000 pessoas. Eu vi. Foi incrível. Eu falei, meu Deus do céu. E foi rápido, né, Lene? Foi. Eu lembro que você levantou uma plaquinha de 1 milhão, acho que com 15 minutos de live, alguma coisa assim. Vocês mal tinha pego o presente inútil. Onde é que eu olho aqui? Ô, galera. É essa daqui. Pô, vamos levantar essa live aí, gente. Exato. Pelo amor de Deus, o que ele tem que eu não tenho? Aliás, vamos fazer uma pausa? O que está acontecendo no Brasil agora? Como a gente pode avaliar o resultado da eleição, o sentimento da população, o que a gente pode esperar para os outros anos e essas manifestações, né? Olha, Vilela, eu fiquei triste. Votei no Bolsonaro. Só que eu tô muito preocupado. Eu também. Eu tô muito com medo de uma guerra civil, de alguma coisa com medo muito de uma maior. guerra civil. E mais do que isso, eu sou crente. A minha bandeira é Jesus. E a bandeira de Cristo é o quê? A paz. Ele falou, bem-aventurados os pacificadores. Ele falou, porque eles herdarão a César, terra. o que é de César? Quando perguntaram, Dá tem que respeitar as leis. Lógico. Veja, o que eu penso? Nós vivemos num país democrático que nos dá o direito de escolher. Exato. Eu fiz a minha escolha. Mas eu tenho dentro da minha igreja pessoas que fizeram outra escolha. E eu tenho que respeitar, porque essa é a grande beleza da democracia, não é? Se uma pessoa defende a democracia, ela tem que dar o direito do outro pensar diferente. Agora, a minha maior preocupação é que isso vire uma guerra de Palmeiras e Corinthians, de Flamengo e Fluminense, e a Igreja de Jesus perca o lugar de fala no que diz respeito ao amor. Porque Jesus não mandou eu ficar lutando pela direita ou por isso ou aquilo. Jesus mandou eu pregar o amor. Inclusive, alguns dos apóstolos não entendiam esse lado pacífico de Jesus. Não, porque imaginavam que ele viria com espada. Não vamos deixar... Não teve? Cortou a orelha. Pedro cortou a orelha do Malco. Exato. Judas era um zelote que queria a revolução e tal. Ele traiu Jesus por causa disso. Agora, cara, se a gente ficar odiando
O Brasil foi dividido em meio a meio. Exato, quase. Cara, eu vou meio, perder 50% da população que vai passar a me odiar porque não posso mais falar de Jesus para ele, porque se eu começar a ter uma atitude, né, raivosa e querer... Cara, eu vou perder 50%. Pela força, né? Eu vou perder 50% das pessoas para quem eu quero falar de Cristo. Mas isso é importante você falar, né? Que protesto, ok, mas, sem violência, né? Eu acho o seguinte... Tem milhões de maneiras de você protestar ou deixar sua opinião. É o meu receio. Eu tenho falado isso, falei outro dia eu soltei um vídeo no meu Instagram dizendo, gente, agora é hora de pacificar. Não sei se... Agora é hora de pacificar. Eu não olhei o resultado da eleição de uma forma tão ruim. Pessoas falaram para mim, pastor, eu não tenho mais força para viver. Eu falei, gente, nossa, vocês perceberam? E é o contrário do que a Bíblia diz, se você colocar toda a sua esperança em cima de homens. Somos mais do que miseráveis, né? A gente tá perdido, não é em cima da... Mas vamos olhar do ponto de vista humano. Tá. Cara, nasceu a direita no Brasil. Nasceu o conservadorismo. Quando, em outra eleição, a igreja foi vista com uma força tão poderosa de influência? Foi a primeira vez. Primeira vez. Então, poxa, ele ganhou, deixa ele governar, vamos orar. Para que ele possa, entendeu? A Bíblia diz que eu tenho que orar por todos os governantes. Eu vou orar por ele. E não torcer para dar errado também. Não, eu vou orar para que... Senão... Porque se der errado, nós vamos nos ferrar. Né, Lene? É a mesma coisa que você tá no avião e ficar torcendo contra o piloto. Exatamente. Tomara que esse piloto aí se ferre aí. Só porque ele é corintiano. Exatamente. Eu sou corintiano, cara. E aí, se o avião cair, você tá dentro dele, entendeu? A minha preocupação é porque nós vamos dar conta para Cristo um dia. Porque nós temos que representá-lo. Se pegar o Sermão do Monte, você vê que todas as orientações que ele dá são contrárias àquela orientação do mundo. Bem-aventurados ou felizes os que choram. E por quê? Porque serão consolados. Cara, como é que pode alguém ser feliz porque chora? Porque está chorando pelos seus pecados. Jesus veio para quebrar tudo, Jesus né? quebrou ele quebrou toda a expectativa, né? E eu esperava que ele fosse pro pau. Ou pro pau, que viesse com um discurso mais agressivo, e ele... de não pagar imposto, de ser contra tudo, e não. E ele vem, calma, gente, calma. A gente vai conquistar o mundo por outro lado, né? E ele conquistou. Ele venceu o Império Romano de até que hoje. jeito? Eu acho que se ele viesse de uma forma violenta, não estaria até hoje. Como é que você enfrentava o Império Romano? Não dava. Não tem como. Mas com a mensagem dele... Foi muito inteligente. Além de tudo, foi inteligente. Foi o plano de Deus. Então, o que eu penso? Eu penso que nós estamos chegando no final dos tempos. A igreja tem milhões de pessoas para alcançar com a mensagem de Cristo e do amor. Então, agora, como é que você vai criar um sistema de cristãos odiando pessoas falando na internet, não, se o cara vota no PT, ele não pode ser crente. Mas onde está escrito isso? Então, eu penso assim que isso tudo vai passar Bolsonaro, vai passar Lula, vai passar PT, vai passar... Como já passou, né? O Brasil, a gente tudo isso vai passar. Agora, o evangelho não vai passar. Então, monarquia, e estamos aqui, né? Então, assim, o que eu fiquei triste, é óbvio, eu queria que o Bolsonaro ganhasse. Por quê? Porque ele defende os princípios que eu defendo, né? Do cristianismo e tal. Mas eu creio que Deus é Senhor, Deus é soberano. A Bíblia diz que Deus que constitui, Deus que destitui. Foi assim que Deus determinou, então agora nós temos que continuar fazendo a obra e avançando. E lembrando que você pode olhar para um copo e achar que ele está meio vazio ou meio cheio. Eu pensei, Deus, eu estou triste, mas por outro lado, olha que coisa maravilhosa. Nós conseguimos mobilizar o Brasil. Então, nós não somos fracos, não somos aquele povo que não tinha condições de interferir nos destinos da nação. Nós temos um futuro. E eu imagino até que o Lula, se ele for esperto, e eu sei que ele é esperto politicamente, ele vai se aproximar dos evangélicos também, porque senão ele não consegue. E ele não vai reagir com revanchismo. Claro que não. Porque se ele fizer isso... Ele não consegue governar. Ele não vai ser burro nesse ponto, não. Agora, essa é uma guerra cultural que a gente está travando, né, com o mundo, não é no Brasil, é no mundo inteiro, é a mesma guerra no mundo inteiro, porque é isso que a Bíblia diz, é o espírito do anticristo. Você acha que vai ter outros focos de guerra além de Ucrânia e Rússia? Pode acontecer outros conflitos? Não, eu acho que vai ter tantos
muitos conflitos armados, porque Jesus diz, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Então vai acontecer. Mas a guerra cultural que eu estou falando é uma guerra espiritual. É a guerra dessa evolução filosófica que vai cada vez mais fazendo com que a fé cristã seja vista como politicamente incorreta e as pessoas comecem a rejeitar cada vez mais tudo que Jesus falou. Agora, o que a Bíblia diz, Vilela, é que enquanto a igreja estiver na terra, ela vai resistir a esse espírito do anticristo. Mas qual é a nossa força de resistência? Não é indo pro pau. É amando. Porque ninguém resiste ao amor. Quando você olha para uma pessoa... Olha, hoje sou palmeirense, né? Mas você sabe ninguém é perfeito. Mas eu sou um pouquinho corintiano também. Como assim? É mesmo? Eu sou, porque eu tenho um neto que eu sou apaixonado. Aliás, 2, né? Que são corintianos e eu não consigo. Por exemplo, no Corinthians e Flamengo, eu chorei quando perdeu. Quando perdeu, porque eu sabia que meu netinho tava chorando. Merecia, aquele lá merecia. Não, jogou muito mais, amassou o Flamengo e me perdoe os amigos flamenguistas aí, tá? Fagner. Um dia você vem aqui, eu vou te Mas cobrar. O Flamengo também é um timaço, mereceu também. Mas eu fiquei muito triste. Por que eu tô falando disso, né? O que eu tava falando mesmo? Falando que você é palmeirense. Então, eu sou palmeirense, meus netinhos são corintianos e tudo. Eu vi um vídeo do Hendrick. Hoje à tarde. Terminei o trabalho, estava esperando o Guto para me pegar. Entrei no YouTube, comecei a pesquisar, né? Porque o Hendrick agora é a coqueluche, né? E eu vi um vídeo da Gazeta falando quando ele tinha 11 anos. E o pai dele contando que um dia o menino chegou e falou assim: olha, pai, eu tô com fome. E o pai falou: filho, eu não tenho nada na geladeira. E o menino com 11 anos falou: pai, eu vou ser jogador de futebol e eu vou tirar a gente dessa vida. Meu Deus. Eu fiquei emocionado, sabe por quê? Porque ele tem um talento enorme e vai tirar. Mas existem milhões de pessoas no Brasil que não têm essa condição. Então, o que eu penso que nós que somos cristãos, a gente tem que chorar por essas pessoas. A gente tem que desejar um mundo melhor. Mas a gente tem que fazer da maneira correta. A gente tem que procurar fazer tudo da maneira correta. E qual é a maneira correta? É a maneira de Cristo. Então, o que eu oro para que... Eu acho legítimo que as pessoas se manifestem, está todo mundo indignado, eu acho que a gente vive numa democracia. Se a manifestação for pacífica, se não tiver baderneira... Não paralisar também, não atrapalhar não impedir o direito das pessoas irem e virem. Que, pô, tá atrapalhando o trabalhador, né? Agora, até quando? Gente, acabou. Não vai mudar. Ele, entendeu? Vai passar a faixa, vai começar 4 anos do Lula e do PT. Ué, se nós não quisermos, vamos trabalhar para que daqui a 4 anos a gente derrube de novo. Parece criança mimada, né? Falar, não gostei. Tá, mas e aí? Foi o resultado, você tem que aceitar. E se o outro lado tivesse feito isso, a gente ia chamar do quê? Tá vendo? Não são democratas. A gente não pode agir igual. Então, o que eu penso é que quando eu vejo